Salve nação, saudações, temos aqui um corte do Jogo Aberto da Band falando de Flamengo, cara, na Libertadores, o que tá acontecendo com o Mengão na Libertadores? Mais um empate, mais um jogo ruim, 5 pontos em 4 jogos, é uma decepção total, né? Pelo investimento, pelo time que tem, pelo elenco que tem. Por que só na Libertadores o Flamengo tá péssimo? Por quê? Fala pra mim, eu também não sei. Vamos ver aqui esse corte do Jogo Aberto da Band. Quero dar os créditos para o canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. E vamos ver aí o que eles vão falar de Central Córdoba e Flamengo. Vamos lá. Time que quando o assunto é em espanhol, mas não é o Corinthians não, viu? Tá bom. Não? O que está acontecendo com o Flamengo? Perdeu no Maracanã para o Central Córdoba e ontem empatou na Argentina. Pode se classificar ainda, tudo bem, mas não precisava disso, né, Felipe Luiz? A culpa não é só dele, né? Tem muita gente. O Flamengo teve mais controle do jogo no primeiro tempo da partida e saiu na frente logo no início. Aos 9, Arrascaeta balançou a rede depois de uma bela jogada com Gerson e De La Cruz. Na sequência, foi a vez do Central Córdoba chegar, mas Cufré foi travado. Ainda na parte inicial do duelo, Arrascaeta poderia ter feito mais um. Depois de um chute de Léo Pereira para frente, Gerson ajeitou de cabeça e o camisa 10 saiu cara a cara com Aguerre. Melhor para o goleiro, que conseguiu a defesa. Aos 35 foi a vez de Gerson desperdiçar uma oportunidade. A equipe carioca voltou para o segundo tempo com uma postura mais defensiva. Assim, os donos da casa conseguiram retomar o controle e empataram com Verón aos 15 minutos. O VAR ainda anulou 2 pênaltis, um para o Flamengo no primeiro tempo e outro para o Central Córdoba na etapa final. Para mim é muito simples, o adversário veio com plano de jogo e nós conseguimos sair, conseguimos romper a pressão, conseguimos fazer um bom começo de jogo e fizemos o gol. Depois disso, muitos erros técnicos, muitos erros técnicos, já seja por confiança, pela bola, não sei o porquê. O resultado complicou a vida do Flamengo na Libertadores. O time carioca ocupa a 3ª posição no grupo C com 5 pontos e para avançar de fase sem depender de ninguém, precisa vencer os 2 jogos restantes em casa. Outro adversário no grupo, a LDU venceu o Deportivo Táchira por 3-2 e empatou com o Central Córdoba no número de pontos, com 8 cada. Me preocupa, nós estamos nessa situação porque nós mesmos nos colocamos nessa situação e só depende da gente poder sair. Então, o que está no nosso alcance é ganhar os 2 jogos em casa, fazer o maior número de saldo possível, porque, claro, podemos depender de uma combinação de resultados dependendo do que aconteça. Então, o que está no nosso alcance hoje é isso, é vencer os próximos 2 jogos em casa e para poder passar dessa fase de grupos, que a realidade é que não está sendo da forma que a gente esperava. Depois do tropeço fora de casa, mais um susto. Após o desembarque da delegação no Rio de Janeiro, o carro do goleiro Rossi foi atingido por 4 tiros durante uma tentativa de assalto na linha amarela, uma das principais vias expressas da cidade. Como o veículo é blindado, ele não se feriu. Outros atletas do time também foram alvo de criminosos. Que coisa, hein? Na verdade, ninguém poderia ser alvo de criminoso algum. A violência é um tema muito complicado. A gente sabe que hoje a realidade é cada vez pior, condições financeiras ruins, política econômica. A gente está passando por um momento que não é 100% e até os jogadores não estão imunes. Ainda bem que o carro era blindado, que ninguém se feriu, mas fica esse alerta aí porque a violência está em todos os lugares. Voltando para o campo, também foi uma violência o resultado de 1-1 para o Flamengo, não é? Ninguém esperava que nessa segunda oportunidade o Flamengo fosse tropeçar mais uma vez. Já tinha sentido que esse time argentino não é bobo, Cicinho, e agora foi lá e não conseguiu vencer. Então, nos 2 confrontos, não teve vitória do Flamengo, mas tem 2 jogos também em casa pela frente. Exatamente, Renato, mas não depende mais só dele, né? Até porque vai ter esse confronto com os outros adversários. Depende sim. Se o Flamengo golear, depende só dele.
E o Flamengo, na verdade, nós não víamos ele complicando como está hoje, né? Para nós, o Flamengo classificaria tranquilo pela condição que tem, é o melhor time que a gente tem nessa competição, mas não está apresentando o melhor futebol. Então, o Felipe vai ter que consertar muitas coisas aí que aconteceu nesse jogo agora. O Flamengo poderia também ter saído com a derrota, né? O Flamengo não fez um bom jogo, foi também pressionado pela equipe adversária e é um Flamengo frágil nessa Libertadores. E esses acontecimentos fora de campo também, Renata, interferem muito dentro de campo, tá? Imagine como fica a cabeça do goleiro agora, dos jogadores, para entrar para a próxima partida. Então... Cara, mas isso daí não foi torcedor, isso daí foi bandido, foi vagabundo que fez isso daí. Isso daí foi um assalto, não foi uma emboscada de torcedor, né? Não vamos também misturar as coisas, né? O momento do Flamengo não é bom, então o Felipe vai ter que usar estratégias e também toda a sabedoria que ele tem aí para colocar o time do Flamengo novamente no trilho. Mostramos aí chance desperdiçada pelo Arrascaeta, pelo Gerson. Ronaldo, teve pênalti que poderia ter sido contra o Flamengo, mas foi retirado, do Léo Pereira. E a gente vê que essa equipe argentina aprendeu a conter as ideias do Felipe Luiz, hein? Vai tirar o soro não só do Felipe Luiz, como também da torcida, porque é uma equipe que veio aqui, beliscou e ontem também complicou a vida. Se não fosse o Rossi completou 100 jogos ontem com a camisa do Flamengo e fez uma defesaça também no primeiro tempo, que deu uma tranquilidade para o time do Flamengo. Que teve a oportunidade com a Arrascaeta de fazer 2-0, não fez, sucumbiu a um time que marca muito bem, sabe o que faz com a bola no pé. Agora, eu estou de olho, mas eu não tiro o olho do Felipe, porque é um treinador que mesmo com dificuldade, agora já estão falando outras coisas dele, e ele está centrado. É um cara centrado e sabe o que faz, eu acho que ele vai conseguir, porque o Flamengo joga em casa agora também, vai ter essa oportunidade de buscar a vitória numa competição importantíssima. Com um treinador que agora todo mundo está olhando diferente, mas ele continua o mesmo. Estou gostando de ver ele. Bom, os 2 jogos, os próximos contra a LDU e Tátira em casa, no Maracanã. Não tem outra história, tem que ganhar, até para fazer pontos, pensando numa sequência de Libertadores. E além disso, Edu, o gol do Arrascaeta foi aos 9 minutos do primeiro tempo. Tinha tempo para ampliar, para facilitar o jogo. E ainda o Arrascaeta pede essa oportunidade aí que, normalmente, até pela fase que ele vive, ele não desperdiçaria. Não, Renato, principalmente falando de Arrascaeta, né, o artilheiro aí do campeonato brasileiro. Então a gente vê que o Flamengo, a gente está vendo uma queda, na minha opinião, uma queda física e técnica de alguns jogadores. Isso faz uma diferença muito grande, principalmente no esquema tático do Felipe Luiz, né, onde que os jogadores sabem onde que estão, é um time muito bem treinado. Então é uma coisa que ninguém esperava o Flamengo estar vivendo um momento desse, principalmente dentro do seu grupo, que todo mundo falava que o Flamengo ia classificar em primeiro e com os pés nas costas, mas não está sendo assim. E o futebol está mostrando que quem competir, quem lutar e quem buscar uma eficiência maior vai conseguir com a vitória. Então, haja visto a prova aí de ontem, um sinal de alerta que o Flamengo, nos 2 jogos em casa, possa vencer e quem sabe classificar. Edu, assistência perfeita sua, com os pés nas costas, assim... Muito bem, a galera já está cansada de ver essa tela aqui, mas vamos lá, cara, não é difícil, né? Imaginar aqui a classificação do Flamengo. Ele precisa vencer os 2 jogos, é óbvio. Se empatar um, já está fora, no meu ponto de vista. Com 9 pontos, não se classifica. Vai ter que vencer os 2 jogos e torcer para que o Central Córdoba não goleie o Deportivo Tátira, né? Veja bem, ó, próxima rodada, rodada 5. Deportivo Tátira e Central Córdoba, dia 13, às 19 horas. Vai ser lá na casa do Deportivo Tátira, na Venezuela, né? Esse jogo aqui, se der empate aqui, legal, bom para nós. Só que o Flamengo tem que vencer a LDU no dia 15, né? O Flamengo tem que vencer. Tem que vencer por uma diferença de mais de 2 gols, galera, porque a LDU tem um saldo de 3 e o Flamengo tá com saldo zerado. Se vencer por 2-0, o Flamengo fica com saldo de 2, a LDU cai para 1, né? O Flamengo ultrapassaria a LDU. É uma matemática bem fácil de fazer e imaginar, né? Na 6ª rodada, o Flamengo recebe o Deportivo Tátira. Tem que vencer e golear, porque esse time é o time mais fraco da chave não, do grupo, né? Do grupo C.
e é o time aí que tá perdendo todos os jogos, tem 0 pontos. O Flamengo tem que golear e fazer saldo. A LDU recebe o Central Córdoba, que está sendo aí o time revelação, né, desse grupo, porque ninguém acreditava no Central Córdoba, e tá aí em segundo lugar, né? Se der empate aqui, beleza, legal, só que o Flamengo tem que vencer. Se der empate aqui, o Flamengo vencer os 2 jogos por 1-0, passa, né? Então, são uma série de combinações que pode acontecer aí para que o Flamengo possa se classificar. Cara, 41% de aproveitamento, 5 pontos em 4 jogos é muito pouco para um time igual o Flamengo que entra na competição para ser campeão, né? Tá, então vamos torcer, né, galera, para que o Flamengo possa vencer os seus jogos e não precisar depender de resultados de outros jogos para se classificar, né? Se ele vencer os 2 jogos por 3, por 4, pronto, está classificado e vai para as oitavas de final. Se vai em segundo lugar ou em primeiro, vai depender muito aí do resultado dos outros jogos. Muito obrigado a todos, deixa o like para ajudar, para fortalecer, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações, fui!